Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Douglas Bonizzi Sanches, com o tema "E eles viveram felizes para sempre". Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizado em você. Olá a todos, muito bom estar com vocês aqui novamente. Peço licença, não só para entrar nos lares de vocês, mas também peço licença aos amigos espirituais, para que esses momentos de reflexão que iremos ter nessa meia hora de bate-papo, elas possam iluminar a nossa interpretação. E essa luz também possa acessar o nosso coração, onde de fato a transformação acontece. Mas logo depois, por que não dizer dessa invocação dos amigos espirituais, se o nosso tema é "E eles viveram felizes para sempre", sinto a obrigação de começar falando "era uma vez", afinal de contas, as histórias começavam assim. Com o passar do tempo, a humanidade ela foi entendendo que um grande elemento da passagem de conhecimento tinha a ver com as histórias. E essas histórias, elas foram pouco a pouco ganhando algumas características, foram ganhando algumas manias, e uma delas é exatamente começar com "era uma vez" e terminar com "e eles viveram felizes para sempre". As histórias que a gente tem contato hoje que tinham esse início e esse fim, elas datam do século XVI, do século XVII, mas se a gente for pesquisar, a gente não consegue identificar quem foi o primeiro que fez isso. O que é dito é que a contação de histórias, o folclore europeu, acabou incorporando esse tipo de elemento justamente para que as pessoas se conectassem, né? Quando ouvissem um "era uma vez", já, opa, aí vem uma história. E entender que e eles viveram felizes para sempre, completava o ciclo daquela história que estava sendo dita. E em milhares de anos de experiência humana no planeta, dá para a gente também milhares de histórias. E um autor chamado Joseph Campbell, ele acabou identificando nessas histórias, ele quando encarnado, teve uma profissão muito curiosa. Ele foi um mitólogo, ou seja, ele estudava os mitos. E ele acabou identificando alguns elementos que acontecem nas grandes histórias, nas histórias mais marcantes que nós temos no decorrer, né, da nossa experiência humana. E esses elementos, apesar de cada história ser diferente, o Joseph Campbell identificou que esses elementos repetiam. E por que eu, numa reflexão espírita, estou falando sobre mitologia, né? Estou falando sobre elementos de uma história que hoje muitas pessoas estudam para poder continuar contando boas histórias? Porque o Joseph Campbell, ele entendeu que, por exemplo, histórias como Ilíada, né? Histórias dos gregos, dos romanos, histórias dos judeus, histórias de várias civilizações, elas continham sempre um elemento que ele deu o nome de jornada do herói. E a gente vai falar um pouco desses elementos, mas o Joseph Campbell, ele acabou entendendo que essas histórias mexem com a gente
Porque nós encontramos muito dessas grandes histórias em exemplos do nosso dia a dia, em exemplos dos nossos desafios. E, como o próprio nome, né, Jornada do Herói diz, a Jornada do Herói conta a história de um herói ou de um grupo de pessoas que atuam como heróis. E o que é atuar como herói? Né? Atuar como herói, a gente pode resumir que o herói é aquela pessoa que se dedicou a fazer o que precisava ser feito em prol de um bem maior. Um herói, ele não está preocupado em resolver somente o problema dele. Hoje em dia, a gente acaba tendo diversos tipos de histórias e um outro elemento de protagonista é aquele que é o principal da história. Né? E os heróis, eles são os personagens principais. E a gente hoje tem elementos de anti-heróis, por exemplo. Mas o que diferencia, por exemplo, um herói de um anti-herói? O herói é aquele que, baseado em a necessidade daquilo que precisa ser feito, ele vai, realiza e resolve o problema de vários. O anti-herói, ele até pode ser cativante, ele pode até ter uma história interessante, mas o anti-herói, ele não desenvolve virtudes e o anti-herói, muitas vezes, pode até cometer algumas atitudes duvidosas no meio da sua história. Mas o herói não. O herói, ele se dedica a resolver aquele problema que se apresentou para ele. E é por isso que a gente fica fascinado com o herói. Porque o herói, apesar de toda a dificuldade da sua aventura, ele consegue sair melhor do que ele entrou. Se fisicamente não, moralmente sim. E ele consegue tornar as coisas para os outros melhores. E eu falei a palavra aventura um pouco mais devagar, porque eu não sei se vocês perceberam, um dos sinônimos de felicidade é ventura. E uma aventura, se a gente for olhar a etimologia da palavra, as composições, né, do que formam as palavras, uma aventura, o prefixo a, ele indica ausência de. Uma aventura é alguma coisa sem felicidade. É alguma coisa com dificuldades. E o herói, ele passa pela sua jornada. E nessa jornada, ele vai... O Joseph Campbell, ele identificou algumas fases. A primeira fase que ele identificou é a fase do chamado. Se apresenta para o herói um convite. A segunda fase é uma fase de negação a esse chamado. O herói reluta. O herói duvida se ele vai ser capaz de fazer aquilo. Em seguida, aparece na história o elemento de um mentor. Em algumas histórias, aparece alguma coisa que eles chamam de ajuda do sobrenatural. É exatamente aquele outro personagem que vai ajudar e direcionar o herói por todo o percurso. É nesse auxílio que o herói vai se apoiar nos momentos de maiores dificuldades e de dúvida no percurso. Em seguida, vem o que eles chamam o que o Joseph Campbell chamou de travessia do portal. Ou seja, ele saiu do mundo normal dele, o herói, e foi para lugares que ele não conhece. Lugares de onde vieram o convite. Até que ele chega no que o Joseph Campbell chama de ponto de não retorno. A partir daquele ponto, não tem mais como ele voltar para a vida pacata que ele tinha anteriormente. E aí começam os desafios. Começa
se enfrentar os inimigos, transpassar os bloqueios e os problemas. E no caminho, o herói também vai encontrando aliados. Joseph Campbell identifica isso. E aí vem o momento da grande provação. Aquele acontecimento que de fato vai testar as habilidades do herói. E que, para o herói passar por esse problema, por esse inimigo maior, ele de fato vai ter que se transformar. Em seguida, vem a recompensa, com o sucesso. Seguindo, vem o ponto de retorno, o preparo para voltar para a sua vida. E nesse retorno, a jornada do herói apresenta uma coisa interessante. Quando o herói volta de onde ele saiu, ele volta melhor e ele identifica os problemas que existiam dentro do mundo onde ele vivia. Problemas que antes ele não enxergava por não ter vivido a aventura. E a hora que ele volta, os problemas estão ali claros. E ele volta com a capacidade de solucionar este problema para todas as pessoas que faziam parte do seu mundo e que não fizeram parte da aventura. Joseph Campbell chega a dizer que o herói ele volta com um elixir, capaz de resolver o problema de todo mundo. E essas são as fases de uma jornada do herói que o Joseph Campbell identificou. Ele não inventou isso. Ele olhou para as histórias da humanidade e identificou essas características nos diversos períodos da humanidade. Histórias dos nórdicos, dos vikings, continham esses elementos. Histórias gregas, como eu disse, a Ilíada e a Odisseia, continham esses elementos. Histórias judaicas continham esse elemento e a Bíblia está repleta de jornadas do herói. E eu arrisco dizer que a história vivida por Jesus contém elementos da jornada do herói. Porque, de fato, se a gente for raciocinar e refletir, esses são grandes pontos para aqueles que se dispõem a fazer aquilo que o Cristo sugeriu como a maior das leis, a principal lei, quando foi questionado. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar, nesse sentido, é entregar para eles aquilo que eles precisam. E muitas vezes não são chamados para resolver. O herói, ele entende esse chamado, e se a gente for buscar uma relação disso com o que a doutrina fala para a gente, ali no capítulo Sede Perfeitos, tem um trecho chamado O Dever. O dever é esse atendimento ao chamado que todos nós recebemos. Todos nós recebemos um convite para sermos heróis. E é por isso que, relacionando esses pontos, e obviamente não buscando realizar uma competição com o que a doutrina fala para a gente, que o nosso maior guia e modelo, que foi Jesus, mas a reflexão que eu estou propondo é: por que não olhar para esses pontos da jornada do herói e verificar se isso não acontece na sua vida? E aí, refletindo um pouco sobre isso também, existem na história de um herói alguns relacionamentos. O primeiro deles que eu comentei, personagens além do herói, tem esse mentor que o acompanha, que é um exemplo de mentor também curioso. A história do Pinóquio, ela é todinha baseada na jornada do herói. O grilo falante é o mentor, é a consciência do Pinóquio. Ele é o mentor. No meio do caminho, são encontrados inimigos, antagonistas, que é o contrário do protagonista. O antagonista é aquele que tem
uma intenção diversa, diferente do personagem principal. E ele traz complicações para o herói. Outro personagem que a gente encontra são os aliados. São aquelas pessoas que ajudam o herói no seu percurso a atingir o seu propósito. E o nosso livre-arbítrio permite com que nós tenhamos as condições de escolher qual desses personagens nós vamos ser. Nós podemos ser, inclusive, um herói fracassado. Porque quando o convite se apresenta, a segunda fase é a fase da negação, da recusa ao chamado. Nós temos a liberdade de recusar o chamado. Mas toda a vida recebe um chamado. Afinal de contas, estamos num planeta de expiações e provas. Cada expiação e cada prova faz parte de um elemento do chamado. Só que esses convites podem não ser atendidos. Nós temos o livre-arbítrio. Só que quando a gente não atende esse chamado, quando a gente não entrega o compromisso que a vida nos apresenta, nós sucumbimos no primeiro desafio do herói, que é a recusa do chamado. Nós temos um mentor maior. Aquilo que a doutrina fala, e o cristianismo fala, e até a primeira revelação, o judaísmo falava, o elemento de fé que nós temos que ter em Deus. Esse é um elemento sobrenatural que é o combustível para que a gente aceite o nosso chamado, para que a gente encare a aventura, para que a gente passe pelo portal. Mas ainda assim, Deus permite na nossa vida alguns mentores. Afinal de contas, cada um tem sua história e, dentro disso, um consegue ajudar o outro com a experiência que tem. Podemos ser mentores na jornada do herói de outras pessoas. Mas se a gente pode ser mentor, a gente também pode ser o antagonista. Será que não estamos sendo inimigos de heróis? Pessoas que estão buscando ajudar as outras, pessoas que têm por interesse resolver grandes problemas e trazer benefício para várias pessoas. E nós, através dos nossos interesses esses, alimentados pelo egoísmo, que a doutrina traduz diretamente como o mal, será que nossas atitudes não estão nos vinculando mais com um antagonista do que um protagonista? Com um vilão do que com um herói? A avaliação de qual tipo de personagem nós estamos sendo no momento da nossa vida só compete a nós. Ou será que nós estamos sendo aliados? Aliados de outros heróis que estão no seu caminho de busca, de auxílio ao próximo e de conquista de virtudes, de transformação pessoal. Mas a proposta para todos os encarnados nesse planeta é de sermos heróis. Aceitarmos o convite. Um herói, quando ele sai para a jornada, ele não sabe absolutamente nada do que vai acontecer. Ele tem um chamado. Ele tem um problema para resolver. E às vezes, na nossa vida, é uma profissão que a gente escolhe. Ou alguém com aptidão para ser médico não recebeu um convite e um chamado para virar um herói na vida de outras pessoas. Cada profissão é, na realidade, uma trilha de jornada que, se bem feita, nos coloca na condição de heróis. Os desafios, as controvérsias, são barreiras que nos ensinam nesse percurso. E chegado ao fim da jornada,
Será que a nossa transformação não vai mostrar para a gente as necessidades que o nosso mundo tem de se melhorar? Afinal de contas, nós precisamos transformar este planeta de expiação e provas num planeta de regeneração. A gente tem, talvez, a ideia de que se nós permanecermos aqui neste planeta, os heróis virão, os grandes salvadores virão para nos trazer a felicidade para sempre. Mas isso não vai acontecer. Nós iremos conquistar a nossa felicidade. O Felizes para Sempre, ele é uma condição que nas histórias infantis, quando a gente lê, a Cinderela consegue casar com o príncipe, a Branca de Neve consegue ficar com o príncipe, a Bela Adormecida, e aí eles se casam e vivem felizes para sempre. Eu sou casado. Para viver feliz para sempre no casamento, tem uma aventura gigante para se desenvolver. Que depende de 2 heróis que estão passando por aquela aventura. Só o fato de casar não garante a felicidade para sempre. Mas o que a gente acaba entendendo através da religião e através da filosofia é que vai ser chegar num ponto onde a nossa conquista vai estar tão consolidada que hoje o que nos traz sofrimento e tristeza não vai mais existir como elemento da nossa vida, como elemento da nossa existência. Um exemplo disso, a própria doutrina fala pra gente que a gente passou por reinos antes de chegar no reino em que a gente está, no reino nominal, nesse estágio humano. Os estágios anteriores tiveram o seu ponto máximo de aprendizado. Existe um termo que nós encontramos nas obras de Aristóteles, chamado entelequia. E eu vou usar esse termo aqui justamente para relacionar esse auge do estágio que um ser pode alcançar, porque é exatamente isso que a entelequia é. Quando um ser chega no seu propósito máximo, ele consegue alcançar a sua essência perfeita, ele alcançou a entelequia. E para que a gente mude de reinos, para que a gente saia do reino mineral para ir para o reino vegetal, do reino vegetal para o reino animal, e do reino animal para o reino nominal, em cada um desses reinos, anteriormente, nós alcançamos a entelequia. E quando a gente diz que vai alcançar a perfeição do reino nominal, do estágio humano, é porque a gente vai alcançar a entelequia humana, mas a própria doutrina diz pra gente que a evolução continua e persiste infinitamente. Só que na próxima fase, no próximo reino, que a gente entende que é o reino angelical, problemas do reino humano e nominal já vão estar superados. E eu arrisco dizer, a partir dos elementos que a gente tem de novo, né? Quando a gente sai do reino animal, a gente não tem a inteligência, a gente não tem o livre-arbítrio, a gente não tem a capacidade de julgamento. É tudo na base do instinto. E esses foram os novos elementos que nós recebemos no estágio humano. Os próprios livros da doutrina nos apresentam que, quando a gente chegar no auge, na entelequia humana, nós vamos ter a inteligência perfeita, o livre-arbítrio perfeito, a capacidade de julgamento perfeito. E a sabedoria é exatamente a junção dessas coisas no nível máximo de perfeição. Isso é a entelequia. E sim, seremos capazes de, nesse aspecto, sermos felizes para sempre. Então,
quando a gente, nessa vida, nessa encarnação, passa por problemas, passa por dificuldades, e a cada erro, a cada escorregão, a gente se decepciona com a gente mesmo, a gente deveria, na realidade, era estar contente, era estar fomentando essa felicidade, porque quando a gente erra no aprendizado, o erro faz parte do aprendizado. Quando a gente erra de propósito, aí sim esse é um problema. Quando a gente toma atitudes baseadas no interesse pessoal, no egoísmo, nós estamos errando de propósito. Principalmente depois de entender que o mal e o egoísmo estão completamente vinculados. Mas quando a gente erra, buscando fazer o que é correto, buscando o bem, isso faz parte do aprendizado. E a cada erro, um aprendizado se vincula a nós. E mais próximos da nossa inteléquia nós estaremos. Então, não adianta. A gente não vai conseguir dar um salto e chegar no felizes para sempre sem passar por todos os desafios da aventura. E uma coisa importante, que provavelmente parte das pessoas que estão refletindo aqui pensaram que a aventura é a encarnação que nós estamos. Mas, como espíritos errantes, a nossa jornada do herói se iniciou quando a gente começou no estágio humano, quando a gente chegar no estágio do bem-aventurado, porque é assim que os espíritos disseram para Kardec: como seremos, como é o espírito depois da sua última encarnação? Porque os espíritos falaram para Kardec que as encarnações elas cessam a partir do momento que o espírito alcança um nível específico. E Kardec fala: então, o que é um espírito depois da sua última encarnação? A resposta dos espíritos foi: espírito bom, espírito bem-aventurado, espírito puro. Isso nos conecta diretamente com e seremos felizes para sempre. Nesse estágio em que estamos, buscando a próxima aventura, o próximo desafio. Porque nossa jornada, nosso desenvolvimento, nosso crescimento acontece no mundo lá fora. Afinal de contas, o herói, ele precisa sair do seu mundo e conhecer um novo mundo. Platão já apresentou para a gente o mito da caverna. No início, se não me engano, do livro Mensageiros, Emmanuel apresenta para a gente a história do peixinho que saiu e depois ele volta para aquele espaço cheio de lodo escuro para falar para os outros peixinhos: olha, lá fora tem mais coisa. Antes de começar o Mensageiros, que é uma obra de André Luiz, o Emmanuel faz essa introdução. Então, a vida, e não só a vida encarnada, é um convite à aventura. É um convite a nos desenvolvermos como herói. E quem é o herói? Aquele que aceita o dever, desenvolve suas virtudes no percurso e na jornada e transforma não somente sua vida, mas a vida daqueles que o cercam. O que eu posso desejar agora, para mim e para vocês, é que nós possamos estar atentos aos convites, para que com a nossa disposição a gente seja capaz de aceitar o dever. Porque olha que interessante, para alcançar o felizes para sempre, a gente precisa dar passo atrás de passo,
atrás de passo, atrás de passo. Mas o primeiro talvez seja o mais importante. E agora, com essas reflexões, convido a todos a fechar os olhos. Fechar os olhos para agradecer os convites que nós recebemos na nossa jornada. Fechar os olhos para agradecer o mentor que nos ajuda e nos direciona a entender o caminho correto. Agradecer, por que não, também o inimigo. Porque, como Jesus disse, há de haver o escândalo, mas há daquele que faz o escândalo. E sem escândalo, como nós iríamos desenvolver as nossas virtudes? Agradecer os aliados, agradecer os desafios que irão nos forjar e irão nos transformar no espírito que devemos ser, no herói que precisamos alcançar. Que nós tenhamos paciência para alcançar a inteléquia, sendo gratos pelas inteléquias já conquistadas. Afinal de contas, de oportunidade em oportunidade, vamos consolidando a nossa evolução. E com todos esses agradecimentos, pedimos somente que nós consigamos ter a disposição de passar por todo esse processo, mas passar de forma consciente, aplicando o nosso livre-arbítrio para que isso seja uma escolha nossa, porque o herói escolhe a jornada. O herói escolhe estar na jornada a que ele foi confiado, a que ele foi convidado. Enquanto formos empurrados na nossa evolução, estamos falhando, recusando o chamado, caindo diante das dificuldades, não tendo paciência frente aos inimigos, e não estamos retornando com os benefícios que alcançamos para o auxílio ao próximo. O combustível disso é a disposição. E é, na noite de hoje, a única coisa que peço, além de agradecer. Disposição para vivenciar essa jornada que irá acontecer com a ajuda do mentor maior, que é Deus. E através da nossa fé, nós daremos passo atrás de passo, em busca do fim da nossa jornada eterna. Fim que será um começo, mas que ainda assim trará para nós toda a felicidade e alegria que um fim de ciclo bem-sucedido pode trazer. Que possamos, com essas reflexões, ganhar motivação para a nossa vida e o nosso dia a dia. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.